No vídeo de hoje apresentaremos a história de um refugiado cubano de 36 anos, Júlio González, e de como ele conseguiu reservar para si um lugar na história criminal dos Estados Unidos como um dos piores mass murder, ou assassino em massa. E quem sabe, até um lugarzinho no próprio inferno, com apenas $1. Uma história simples e aterrorizante que deixou marcas em Nova York até os nossos dias e cujas vítimas são lembradas em 3 canções diferentes: Sin of the City, de 93, Duran Duran, Happy Land, de 2000, Joe Jackson, You, Me, Him and Her, do Jay-Z. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história, eu peço seu like. Se quiser ajudar o canal, considere também se tornar um membro. Isso ajuda bastante, realmente. Tem algum amigo também que gosta de True Crime? Então manda o nosso conteúdo para ele. Fechado? Recados dados, vamos aos fatos. Happy Land, ou Terra Feliz, título de uma das canções mencionadas, era o nome de um clube noturno que funcionava no Southern Boulevard, número 1959, no Bronx, cidade de Nova York. Um local de encontro dos imigrantes hispânicos da região, onde havia muita música e alegria. Especificamente na noite da tragédia, o Happy Land estava cheio. Era 25 de março de 1990, madrugada de um domingo. Algumas reportagens falam sobre o dia ter sido feriado de carnaval ou Páscoa, porém uma conferida no calendário desmente essas informações. Muito provavelmente seria uma ou outra festividade, porém importante para a comunidade latina local que estava então aproveitando para se divertir. O prédio onde o Happy Land Social Club se localizava era administrado por Jay Weiss, um empreendedor imobiliário bem-sucedido, conhecido na época também por ser marido da popular atriz Kathleen Turner. Muitos de vocês, inclusive, vão se lembrar dela de filmes da Sessão da Tarde, tais como Tudo por uma Esmeralda ou A Joia do Nilo. Taca-lhe uma foto aí no ar, editor, pra galera ver. Pois bem, foi a empresa de Weiss e de seu sócio que em 1987 alugou o espaço do prédio. Um contrato de 7 anos para um certo Elias Collon, proprietário do Happy Land. Contudo, algum tempo depois, foi emitida uma ordem de despejo contra Elias Collon e havia, inclusive, previsão da imediata demolição do imóvel em 24 horas, que era antigo, bastante degradado e que violava determinados códigos municipais da construção civil e segurança. O clube noturno funcionava como tantos outros, de maneira totalmente irregular, mas o Happy Land tinha um agravante, como veremos mais à frente na nossa história, pois ficava no 2º andar do prédio. As violações incluíam a frequente superlotação, os materiais inflamáveis usados na decoração, a falta de saídas de emergência e também a ausência de alarmes de incêndio e sistema de sprinklers, que são aqueles chuveirinhos, estão ligado, que solta água no sistema anti-incêndio. Ele já tinha sido fechado em novembro de 1988, porém insistia em funcionar clandestinamente. Júlio González, um cubano de 36 anos de idade, que vivia nos Estados Unidos há pelo menos 10 anos. Quando cometeu o crime, ele estava desempregado, pois havia perdido seu serviço em uma fábrica de lâmpadas no Queens. Morava em um quarto de pensão, com um aluguel em atraso, e para completar, Lídia Feliciano, sua namorada há 6 anos, não queria mais saber dele. As fontes apenas falam superficialmente sobre a moça, dando indícios de que o casal vivia um relacionamento conturbado, instável e cheio de idas e vindas, e que a mulher já estava farta de Júlio. Ela era funcionária do Happy Land, trabalhando na chapelaria do clube. Na noite de 24 para 25 de março de 1990, quando ela realizava suas atividades, seu ex-namorado Júlio González apareceu, bêbado e ciumento. Ele iniciou ali uma discussão com Lídia, insistindo para que ela reatasse o relacionamento com ele, o que ela terminantemente não queria. Júlio permaneceu no clube, que naquela noite estava especialmente cheio, com cerca de mais de 90 pessoas. Quanto mais ele bebia, mais inconformado com a recusa de Lídia ele ficava.
e seu comportamento lá pelas 3 da madrugada estava tão inadequado que um dos seguranças o pôs para fora, com a advertência de ele não retornar. Como muitos bêbados de coração partido, Júlio González fez ameaças de morte ao segurança, gritando bem alto na calçada em frente ao clube que iria voltar. Então, ele foi embora. Infelizmente, ao invés de seguir para sua casa e curtir sua fossa, ele vagou raivoso pelas ruas e, ao encontrar um galão plástico, teve uma péssima ideia. Júlio González tomou a pior decisão de sua vida. Ele foi até um posto de combustível e comprou $1 em gasolina. Mano, $1. Vai vendo. Depois, o cara voltou ao Happy Land, que, como vocês já sabem, ficava no 2º andar do imóvel, e despejou a gasolina comprada na escada de acesso do clube. A escada é descrita como instável, e assim a gente pode imaginar que talvez ela fosse feita de madeira, provavelmente também revestida ali com um velho tapete. Então, o cara pôs fogo na gasolina. Feito isso, deu as costas à tragédia que tinha acabado de dar início e foi para sua pensão dormir. O incêndio se propagou com rapidez absurda. A fumaça e o calor se espalharam pelo prédio e o fogo na escada, única rota para entrada e saída, impedida para que as pessoas pudessem passar por ela. O DJ que sobreviveu foi o único que entrou nas chamas da escada, descendo até chegar à rua. Ele sofreu queimaduras graves que o obrigaram a permanecer 7 meses internado no hospital e passar por diversos procedimentos cirúrgicos. E o saldo desse ato impensado foi de 87 mortos, muitos por intoxicação por fumaça, muitos pelas extensas queimaduras e muitos por pisoteamento, dado o desespero da multidão confinada que buscava uma maneira de sair do ambiente fechado que em minutos se transformou em um forno crematório. Pessoas tentaram quebrar uma das paredes para escapar através de outro imóvel ao lado, mas não conseguiram. Não há relatos de saltos pelas janelas, comum, em casos de incêndio, levando a crer que as mesmas não existiam ou que elas poderiam estar bloqueadas. A imprensa destacou que a existência de apenas um acesso ao clube foi uma decisão do proprietário para impedir que os clientes fugissem por uma porta ou saída secundária sem pagar a conta. Entre os mortos estavam muitos jovens hondurenhos. Na verdade, 70% das vítimas eram imigrantes de Honduras. Fato este que abalou muito essa comunidade e que posteriormente declararia ter sido totalmente ignorada pelo poder público da cidade. Elias Collum, o proprietário do Happy Land, morreu no local, não podendo assim responder criminalmente pela sua parte da responsabilidade do insólito ocorrido. Lídia Feliciano sobreviveu ilesa dentro do prédio. Ela e apenas outras 4 pessoas que foram socorridas pelos bombeiros que logo chegaram. Então, em meio ao caos, quando ela foi questionada pela polícia sobre as possíveis causas do desastre, ela relatou sobre a discussão com o ex-namorado, sua saída forçada do clube pelo segurança e suas ameaças de morte. Localizado horas depois, no seu quarto de pensão, Júlio González dormia, sem ainda saber das consequências dos seus atos. As roupas usadas na madrugada, jogadas ao chão, tinham um cheiro de gasolina. Ele admitiu imediatamente ter provocado o incêndio, mas afirmou que não tinha intenção de que pessoas morressem. Também falou que o diabo é que tinha lhe sugerido incendiar o clube. Detido imediatamente, ele foi julgado em 19 de agosto de 1999. Bizarro que Júlio González foi indiciado por 174 denúncias de homicídio. Pois é, isso mesmo, abduzidos. 2 para cada vítima. E foi considerado culpado de 87 acusações de incêndio criminoso e 87 de homicídio. Porém, diferente do que esperavam as famílias das vítimas, que era a pena de morte, ele recebeu apenas uma sentença de 25 anos a perpétua por cada vítima. Penas estas a serem cumpridas simultaneamente. Então, em março de 2015, ele teve seu primeiro pedido de liberdade condicional negado. E esperava assim em novembro de 2016 chegar para solicitar mais uma vez esse benefício. No entanto, ele morreu na prisão antes disso, vítima de um ataque cardíaco em 13 de setembro de 2016, aos 61 anos. Morreu cedo? Deu para pagar o que fez? Deixa aí nos comentários o que vocês acham.
Contra o proprietário do imóvel e o administrador do mesmo, o citado Jay Weiss, não houve acusação criminal, apenas de contravenção, da qual os dois, em maio de 1992, admitiram ser culpados. Como punição, eles deveriam prestar serviços sociais e pagar $150 mil a um centro comunitário para hondurenhos no Bronx, o que aparentemente não aconteceu. Um processo indenizatório no valor de $5 bilhões foi movido pelas vítimas e suas famílias contra os proprietários, contra a administração da cidade e contra os fabricantes de alguns dos materiais de construção inflamáveis que supostamente teriam contribuído para a propagação do fogo e as dimensões finais da tragédia. Mas esse processo foi encerrado em julho de 1995 por um total bem reduzido em relação ao valor inicial, quando foi fechado um acordo de $15 milhões e 800 mil, ou seja, equivalente a 163 mil por vítima. A cobertura jornalística foi extensa, muitas imagens do resgate, dos corpos e dos sepultamentos, com imensa comoção social. Passeatas e protestos foram realizados antes, durante e após o julgamento do culpado. E naturalmente, essa dor era maior entre os membros das comunidades latinas, mais próximos das vítimas e trazendo a eles um sentimento desconhecido de desconstrução do sonho americano, tão presente nos imigrantes. Um novo imóvel comercial foi erguido no local da tragédia. A praça próxima foi rebatizada como 87 Square, ou seja, Praça dos 87. E, para que ninguém se esqueça deles, existe também um memorial com uma placa com os nomes de todas as vítimas. Além das canções citadas inicialmente, encontramos um livro com o relato dessa história, escrito pelo criminologista e historiador O.J. Modjeska. Vale comentar também que em 25 de março de 1921, isso é, exatos 69 anos antes, outro incêndio terrível numa fábrica de camisas em Manhattan havia levado a vida de 146 trabalhadores. Duas tragédias relembradas na mesma data e ambas ligadas à ausência de segurança nos imóveis. Após o incêndio da Happyland, foi realizada uma força-tarefa para inspecionar as casas noturnas da cidade no que dizia respeito à segurança, o que levou ao fechamento de mais de 1.300 delas na época. E nesse momento, é bem provável que quase todos vocês tenham se lembrado da tragédia da Boate Kiss, ocorrida na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 27 de janeiro de 2013. Incêndio este que matou 242 pessoas e cuja causa foi a utilização de um artefato pirotécnico num ambiente fechado, que também estava com público além da capacidade permitida. Pois é, abduzidos, falar o quê, não é mesmo? Lamentavelmente, vidas perdidas por razões muito estúpidas, ciúme, vingança e negligência. Esse foi o caso de hoje, espero que tenham gostado. Não esquece o like, compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.